Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Dando continuidade hoje, à parte final, a respeito dos números, Como é que a gente fala os números. Na primeira parte, a gente aprendeu como é que conta do 1 até o 19. Depois, a gente aprendeu do 20 até o 99. E hoje, a gente vai aprender os números maiores do que 100, ok? Então, vamos lá, Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o primeiro que a gente vai aprender a contar são as centenas. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui? Quando a gente está fazendo a conta em português, a gente não pensa muito naquilo que a gente está falando, Quando a gente está pronunciando o nome de um número. Mas a ideia, quando a gente está falando de centena em português, é que você tem sempre a palavra cento, que vem de centena, 100 coisas. Então, quando eu vou falar os nomes em português, eu vou estar falando 100, que é o nome mesmo do número, A gente não consegue retirar nada disso. Mas quando eu começo a falar de 200, na verdade eu estou falando de 200. 200 virou 200. O 300, 300. 400, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Deu para entender qual que é a ideia? Esse cento é o que caracteriza as centenas em português. E em inglês a gente tem essa palavra também, que é o hundred. Hundred. Então, na verdade, quando eu estou fazendo a transcrição para o inglês, a mudança para o inglês, na verdade o que eu preciso ter em mente é esse cento do português. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que fica? Tá aqui, ó, nessa parte do slide nosso aqui. Então, eu vou colocar sempre o número 1, 2, 3 na frente e depois eu coloco o cento, que é o hundred em inglês. Então, vamos lá. 100, 100, 100, um cento. 200, depois eu volto nesses aqui, Só para a gente completar aqui. 200, 200, 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ok? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Deu para aprender? Bem tranquilo, Coloca o 100 e o número que você quer primeiro, Então, 1, 2, 3, 400. 100, 200, 300. Ok, Danilo, e quando eu tenho um número quebrado, Então, o 101, por exemplo, eu vou colocar da forma que está aí. 100, que é o cento, Um cento mais o 1. 101. 102. 103. E por aí vai. Você tem todos eles aí, 109. 200, 201. 300, 301. 302. E por aí vai. 410, 514, 677, 677, 677. Vamos ver se consegue adivinhar qual é o próximo. 889. Qual que é o número que eu falei? 889. 889. Muito bem. O 999. 991. Deu para aprender as centenas? Então é sempre isso. Você vai colocar a centena primeiro e depois o restante do número. 100, blá blá blá. 200, blá blá blá.
Então, por exemplo, 101, 211, 357, 789, 999. 999. E os milhares, Danilo, como é que eu falo? Os milhares, eu vou colocar o thousand. Para centenas é hundred, para milhares é thousand. Para você guardar, o H no alfabeto vem primeiro que o T, correto? Então, primeiro vem o hundred, da centena, e o thousand, dos milhares, que vem depois. 1000. Aí o próximo número, 1000 and 100. Então, 1100. 1000, que é o 1000, 1000, and 100, que é um 100, né? Uma centena, um cento, 100. Depois eu tenho 1111, que é o 1111. 1111. Depois, um outro exemplo, o 10,000, né? E aí eu já começo a aumentar. E a ideia é a mesma. Eu coloco 10, eu coloco 100, eu coloco 999 e o 1000 na frente, que é o 1000. Então, por exemplo, 100,000, 100 mil. 100,000. 1 million, que já seria 1 milhão. 10 million, que já seria os 10 milhões. Prestando atenção que eu não vou falar millions, igual é em português. Eu tenho milhão e os milhões. Em inglês é sempre million, ok? Presta atenção nisso. Outro exemplo, 10 million, 10 milhões. E o último exemplo que vocês têm aí, 900 million, 900 milhões. 900 million, milhões. Deu para pegar bem? Então agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de um número bem grande e qual que é a dica que eu dou para vocês conseguirem falar ele corretamente. Vamos lá? Deixa eu dar uma mudada no slide aqui. Esse aqui é o número que a gente vai falar. É 1.234.567.891. É um número bem grande, não é? Para a gente fazer esse número em inglês, o que você vai fazer? Você vai usar aí a metodologia da escadinha. Como é que é a metodologia da escadinha? O que vem aí no finalzinho do número, né, que seria o 1 bilhão, vem primeiro. E o último, que é o 891, vai por último. Eu vou separar isso numa forma de escadinha, igual você pode ver aqui. 1, 2, 3, 4 degraus. E aí você vai escrever aquele número, somente aquela parte do número. Então eu dividi aqui o 1, ele veio aqui, escrevi, ó, 1. Depois eu tenho 234, coloquei ele no segundo degrau, 234. E aí como é que eu falo 234 em inglês? Primeiro a centena e depois o resto, lembra? Então 234. 234. Eu também poderia ter colocado aqui 234, não tem problema. O próximo é a próxima etapa aqui do número, é o terceiro degrau, 567. Centena e depois o resto, 567. E por fim, o 891. 891. Deu para dividir? Ok, então eu já tenho aqui todos os números escritos. E aí eu tenho esses pontinhos aqui no número, certo? Esses pontinhos nos números são aqueles que eu vou colocar no final. Então, vindo de trás para frente, vem o 1000, o milhão, o bilhão e por aí vai. Então, vem o 1000, o milhão, o bilhão, vai crescendo, não vai? Na sua conta bancária, você não tem ali, se você tem 1000, depois você tem 1 milhão, você tem mais. Se você tem 1 bilhão, você tem muito mais. Não sei se algum de vocês já teve o prazer de ter 1 bilhão, tá? Quem sabe algum dia a gente chega lá, não é verdade? Então aqui, ó, primeiro o 1000 lá embaixo da escada, depois o milhão, depois o bilhão. E aí para eu ler, eu vou ler de cima para baixo. 1 billion, 234 million,
567,891. Lembrando que para números grandes o 100 é muito mais comum. Então ele é a centena, lembra? Normalmente os alunos têm costume de confundir o 1000 com o 100. Não confunda, porque o 100 ele vem primeiro, é a centena, é o H do alfabeto. E o 1000 é o T, vem depois no alfabeto, certo? Então, aqui, 100,000, 100 million, 100 billion. Eu sempre vou ter muito mais 100 para tentar te ajudar de alguma forma para você memorizar. Tá legal? E com isso a gente encerra essa aula falando sobre os números que a gente tem normalmente. Nas próximas aulas a gente vai ter aí outros tipos de números que a gente utiliza no dia a dia, como por exemplo porcentagens, cálculos. Além disso, as formas geométricas também, para a gente fechar o ciclo aí da questão matemática, tá joia? Espero você na nossa próxima aula. Não esqueça de treinar bastante aí com os exercícios que a gente vai deixar para você. E até a próxima, na nossa próxima aula. Até lá, gente. Valeu!